grama é reduzido. Esses 3 kg que é registrado, e você pode prestar atenção, se você pegar uma bola e colocar ela na água, você sente ela que está mais, você sente ela mais leve. Você sente ela mais leve porque é um peso aparente, só uma aparência, na verdade. Isso aconteceu porque toda vez que a gente mergulha no objeto, né, surge a força de empuxo e a força de empuxo reduz, né, o peso original do objeto. Tá? 7 kg, ele cai para 3 kg. Cadê esses 4 kg? Olha que curioso, tá? E isso é provado. Na hora que a gente mergulha o objeto, é sabido que o nível da água sobe. Sobe o nível da água. Se a gente for analisar, preste bem atenção, que vai cair aqui nessa vasilha, tá bem aqui, ó, na saída já, o nível da água. Na hora que mergulha, cai um pouco a água, né? Isso é comum, todo mundo acredita que já percebeu isso. Se a gente for calcular o peso, colocar na balança dessa água que saiu por aqui, dá exatamente a diferença, corresponde ao peso original do objeto. Ou seja, cadê os 3 kg? Na verdade, não é 4. Está dizendo 7 aqui. Cadê aqui? 3 dá 6 e ele está dizendo 7. Ah, bom, aí tem alguma coisa a ser pensada. Bom, nós temos aqui também essa corda aqui, ó. Talvez 1 kg da corda, porque é para ser o mesmo valor. Então, olha só, a força de empuxo é igual ao peso da água deslocada. A força de empuxo é igual ao peso da água deslocada, ok? E uma coisa interessante, não só isso. Esse volume que saiu por aqui, ele vai corresponder exatamente ao próprio volume do objeto. Então, se você, por exemplo, afunda 1 metro cúbico de um objeto no líquido, o que faz subir corresponde geralmente o mesmo volume de 1 metro cúbico do objeto que foi inserido no líquido. Ok? E, inclusive, é uma técnica que a gente vai usar para calcular a força de empuxo, né? Usando essa ideia de volume, né, que teve de aumento, digamos assim, que corresponde exatamente ao volume da massa inserida no objeto. Então, preste bem atenção. Antes de entrar nessa parte aqui, veja só, a gente sabe que o peso é massa vezes a gravidade, certo? Mas a gente sabe que massa é essa relação aqui, ó, entre densidade e volume, tá bom? Esse volume aqui, ele está na divisão, ele passa multiplicando. Então, nós vamos ter D vezes V vezes G. Continua o G. A massa é substituída por D vezes V. Sai daqui do cálculo de densidade. Mas por que usar isso aqui, a densidade? Porque preste bem atenção. Imagine a gente calcular a massa da água. Vai precisar de uma balança para medir a quantidade de água que sai por aqui. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Porque a gente pode substituir em termos de que volume é muito mais um caminho, talvez mais fácil, certo? A densidade é constante, a gravidade é constante. E o volume corresponde justamente ao volume do objeto. Esse volume que isso aqui corresponde ao volume do objeto, ok? Então, esse peso aqui, a força peso, é substituído pelo E, certo? Então, quando a gente quer calcular a força de empuxo, basta saber a densidade do líquido, vou até colocar agora, o volume que foi deslocado, esse volume aqui que foi deslocado, vezes a gravidade. É assim que calcula o empuxo, essa força, certo? Que o correto é ter aqui uma setinha para poder representar de forma correta que é um vetor. Muito bem, pessoal. Aqui eu tenho uma animação. Vamos ver aqui essa animação. Olha só, algo muito semelhante do que a gente está vendo no slide. Repare o seguinte, aqui eu tenho uma balança eletrônica e ela está afirmando que tem 200 gramas, certo?
Eu vou acionar ela. Não, opa. Vou acionar ela. E olha só ali, ó. Coloquei ela lá dentro, está apresentando 1,27 gramas. 1,27 gramas, certo? Ué, mas ela não tem 200 gramas? Isso aqui, 1,27 gramas é um peso aparente. O peso original é 200 gramas. Tá aí a diferença. Se a gente pegar, por exemplo, não. Cadê a calculadora? Abre a calculadora. Mas dá para fazer de cabeça. Se a gente pegar 200 gramas menos 127 gramas, dá justamente o quê? Os 77 gramas. 73 gramas. Esses 73 gramas corresponde justamente ao volume que caiu fora. Né? O volume que subiu, transbordou e foi parado aqui pela jarrinha. Beleza? Deu para entender? Compreenderam aí? Compreenderam mais ou menos? A força de empuxo ela vai ser justamente essa diferença entre o peso, ou melhor, o peso aparente, esses 127 gramas, se a gente pegar o peso original, 200 gramas, o peso em newtons, tá? Dessa massa aqui original, menos o peso aparente que está aqui, vai dar o empuxo. Tá bom? Muito bem. Agora, olha só. Aqui eu tenho uma outra situação. Tá? Eu tenho aqui, olha só, um dinamômetro. Uma molazinha que é graduada em newtons. Tá? E na hora que eu coloco ela, vai surgir a força de empuxo. E o que vai acontecer com essa mola? Ela vai ser comprimida. Situação análoga que a gente viu. Foi comprimida, né? Por que ela foi comprimida? Porque a força de empuxo empurrou. Aqui é um balde, tá? Um balde. O que vai acontecer? Na hora que eu comprimir ela aqui, eu acho que eu vou retornar para vocês observarem uma coisa. Na hora que eu comprimir ela, na hora que eu inserir ela aqui, vai sair água aqui, ó, e vai encher essa jarrazinha, ó. Tá vendo? Encheu. O que vai acontecer? Se eu colocar, olha só, esse líquido que saiu aqui dentro do balde, olha o que vai acontecer. Por que eu não coloquei aqui? Porque não ia transbordar do mesmo jeito. Por isso que tem esse balde. Olha só, o dinamômetro volta ao estado anterior. Estado antes de ser comprimido devido à força de empuxo. Confirmando o quê? Que o peso desse líquido que foi transbordado, ao colocar aqui, corresponde justamente à diferença de peso que a gente observou aqui. Essa diferença de peso que a gente tinha observado nessa situação. Claro que aqui tem que calcular, né? Massa vezes a gravidade. Foi todo. Tá assim. Certo, pessoal? Deu para entender? Mais ou menos aí a compreensão? Voltando agora para o slide. Muito bem. Nos corpos em equilíbrio vertical e flutuando em líquido, a força de um empuxo e a força-peso têm módulos iguais. Quando está flutuando no líquido, quando está no fundo ou lá no meio do líquido, não dá. Tá? E a gente vai ver, por exemplo, esse caso aqui, olha só. Aqui, parcialmente, o objeto está imerso, tá? Que é o mais comum, né? Outra parte está fora, certo? Suponhamos que seja metade do volume. Isso aqui tem um volume, sei lá, 10 metros cúbicos. E só 5 metros cúbicos está dentro do líquido. O volume que é deslocado é apenas de 5 metros. Só a metade. Não é, obviamente, de todo o volume do objeto. E é claro, a massa de líquido que é deslocada é exatamente também a massa correspondente só a parte que está dentro do fluido e não do lado que está fora. Tá bom? É algo que deve ser observado. E aí nós temos o equilíbrio. Né? O equilíbrio entre força de empuxo, sentido para cima, e a força peso. E aí o objeto fica bonitinho, equilibrado. É isso aqui que justifica por que um navio fica flutuando, ou qualquer objeto que fica flutuando, independentemente da massa, toneladas que ele esteja. Porque a gente tem um equilíbrio entre a força-peso do objeto e a força de empuxo. Tá? Claro, como um navio, como qualquer objeto, sempre parte desse objeto, tá? Do casco de um navio, de uma balsa, vai estar imerso dentro do líquido.
E aí, quando a gente calcula a força de impulso do líquido que é deslocado,